Oi para quem está aqui, oi para quem não veio, oi para quem vai assistir. Dia 4 de agosto, leitura da Profecia Celestina. A Cláudia Carvalho vai nos brindar com uma pequena meditação. Por favor, Claudinha. Pode pôr a musiquinha aí que estava tocando para Aquela nós? mesmo? Uhum. Aí, muito bom. Boa noite a todos. Eu acredito que a gente já esteja dentro do campo, né? Para mais esse movimento hoje. Então, eu só vou pedir para que nos concentremos e possamos focar nesse momento para que ele seja realmente bem profundo, de mais um grande aprendizado, de uma troca bacana entre todos que estão aqui presentes, mas aqueles que vão assistir depois, que não puderam estar hoje, mas que toda a boa energia, tudo que a gente puder ampliar de conhecimento hoje em nossas almas, possa se fazer presente no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. Então, mais esse momento que nós teremos hoje, da continuidade da leitura, que é um momento muito reflexivo e que ele continue, né, que ele reverbere. Então, eu peço para que a gente agora feche os olhos e só se concentre em estar aqui, porque é uma das coisas que a nossa leitura vem pedindo. Esteja presente no aqui, no agora, para que a gente possa perceber as coisas que estão à nossa volta, tudo que o mundo quer nos mostrar, tudo que as nossas leituras aí eu digo do mundo, né? Tudo que essas leituras podem nos trazer de evolução, de aprendizado. Então vamos ficar um minutinho aqui em silêncio, ouvindo essa música e nos preparando ainda mais para esse momento que é tão especial aqui de troca e de aprendizado. Nós vamos iniciar a nossa leitura e eu desejo assim do fundo do meu coração que tudo que a gente puder obter hoje de experiência fique gravado em nossas almas, né, para todo o tempo e para sempre. Podemos iniciar.
Vamos. Se Deus existe, deve ser um Deus de uma perversidade monstruosa. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Não dá para ter uma realidade espiritual operando aqui. Como poderia ter? Olhe só o mundo. Que tipo de Deus faria um lugar assim tão devastador, onde crianças morrem de mortes horrorosas, vítimas de terremotos, de crimes absurdos e de fome, enquanto os restaurantes jogam fora toneladas de comida diariamente? Mas, acrescentou ele, talvez seja assim que as coisas tenham que acontecer. Talvez seja o plano de Deus. Talvez os estudiosos do fim do mundo estejam certos. Eles acham que a vida e a história são apenas um teste de fé para ver quem vai se salvar e quem não vai. Eu fico aqui sonhando aqui. Ele é daqui, não é? Ué, por que eu não posso ler daqui? Você mesmo. Não. Não. Vou voltar um pouquinho. Talvez os estudiosos do fim do mundo estejam certos. Eles acham que a vida, a história, são apenas um teste de fé para ver quem vai se salvar e quem não vai. Um plano divino para destruir a civilização e separar os bons dos maus. Esboçou um sorriso que logo se desmanchou quando mergulhou em seus pensamentos. Afinal, apertou o passo para me acompanhar. Estávamos chegando de volta ao campo de sálvia e eu já avistava a árvore dos corvos a uns 400 metros. Sabe o que esses profetas do Apocalipse acreditam que esteja acontecendo de verdade? Perguntou ele. Estudei esse pessoal uns anos atrás. Foi fascinante. Não estou muito por dentro, disse eu, com um gesto de cabeça para que ele prosseguisse. Eles estudam as profecias ocultas na Bíblia, sobretudo as do livro do Apocalipse. Acreditam que estamos vivendo o que eles chamam de os últimos dias, a época em que todas as profecias se realizam. Essencialmente, eles acreditam no seguinte: o mundo já está preparado para a volta do Cristo e a criação do reino dos céus na terra. Mas primeiro, a terra ainda precisa passar por uma série de guerras, de desastres naturais e outros acontecimentos apocalípticos previstos nas Escrituras. E eles conhecem cada uma dessas previsões, de modo que passam a vida observando o que acontece no mundo, aguardando o próximo acontecimento programado. E qual é o próximo? Perguntei. Um tratado de paz no Oriente Médio que vai permitir a reconstrução do Templo de Jerusalém. Logo depois, segundo eles, os verdadeiros fiéis, sejam eles quem forem, começarão a experimentar um êxtase profundamente intenso e serão arrebatados da face da terra e levados diretamente para o céu. Parei e fiquei olhando para ele. Eles acham que esses fiéis vão começar a sumir da face da terra? É, está na Bíblia. Depois começam as atribulações, que são um período de 7 anos de inferno para quem sobrar na terra. Parece que tudo deve desmoronar. Terremotos violentíssimos destroem a economia. O nível dos mares sobe.
arrasando muitas cidades. Isso mais tumultos e criminalidade, etc. Aí aparece um político, provavelmente na Europa, que apresenta um plano para consertar as coisas, se, obviamente, lhe outorgarem o poder supremo. Isso inclui uma economia eletronicamente centralizada, coordenando grande parte do comércio mundial. Para participar dessa economia, porém, e se beneficiar da automação, todos terão de prestar vassalagem ao líder e receber na mão o implante de um chip por meio do qual todas as interações econômicas serão documentadas. Esse anticristo, primeiro, protege Israel e facilita um tratado de paz, e mais tarde ataca, provocando uma guerra mundial que, em última instância, se trava entre as nações islâmicas, a Rússia e, finalmente, a China. Segundo as profecias, quando Israel estiver prestes a cair, Deus envia seus anjos para vencerem a guerra e é instaurada uma utopia espiritual que dura 1000 anos. Ele pigarreou e olhou para mim. Entre em qualquer livraria especializada em assuntos religiosos e dê uma olhada no que há. Vai encontrar comentários e romances sobre essa profecia. E a toda hora estão saindo mais títulos nessa linha. Acha que esses acadêmicos do fim do mundo estão certos? Ele meneou a cabeça. Acho que não. A única profecia que está se realizando aqui, neste mundo, é a da ganância e corrupção do homem. Pode ser que um ditador assuma o poder, mas só porque terá visto como se aproveitar do caos. Acha que isso vai acontecer? Não sei, mas vou lhe dizer uma coisa. Se a classe média continuar encolhendo, com os pobres ficando mais pobres, a criminalidade aumentando nas cidades do interior e se alastrando para a periferia das grandes cidades, e ainda por cima vier uma série de grandes desastres naturais, quebrando a economia mundial, teremos hordas de famintos pilhando tudo e haverá um pânico generalizado. Diante desse tipo de violência, se alguém aparecer com um plano de salvação e recuperação mundial, pedindo apenas para a gente abrir mão de algumas liberdades civis, não tenho dúvida de que abriremos. Paramos e ele bebeu um pouco de água do meu cantil. 50 metros adiante estava a árvore dos corvos. Fiquei animado. Estava conseguindo detectar a vibração fraca daquele zumbido em meio aos outros sons. Joel concentrou-se apertando os olhos e me olhando com atenção. O que está escutando? Virei-me e encarei-o. É um barulho estranho, um zumbido que a gente percebe. Acho que pode ser alguma experiência sendo feita aqui no vale. Que tipo de experiência? Quem é o responsável por ela? Por que não consigo ouvir? Eu já ia lhe contar quando fomos interrompidos por outro som. Apuramos os ouvidos. É barulho de carro, disse eu. Mais dois jipes cinzentos vinham vindo do oeste em nossa direção. Corremos para nos esconder atrás de uma moita alta de urzes, e eles passaram direto a 90 metros de nós, pela mesma trilha por onde havia passado aquele outro jipe rumando para sudeste. Não estou gostando disso, disse Joel. Quem era? Bem, não é o guarda florestal, e ninguém mais pode circular de carro por aqui.
talvez sejam as pessoas envolvidas na experiência. Ele parecia horrorizado. Bom, antes de continuar aqui, acho bom a gente tecer algum comentário sobre a conversa apocalíptica que os dois acabaram de ter, né? Quero cumprimentar a Odete, que chegou aí agora. Boa noite, Odete. Então, na conversa entre os dois personagens aí, o Joel e o William, se não me engano, né? Eles estavam falando sobre a profecia bíblica do Apocalipse e sobre a possibilidade de um ditador, provavelmente europeu, e também junto de uma série de catástrofes naturais, de muita corrupção, enfim, em troca de uma pequena esmola, conseguir induzir a todos nós a respeitarmos a vontade ditatorial. Eu já assisti algum filme, já vi alguma coisa falando em algo muito semelhante a isso. Alguém quer comentar algo a respeito? Porque, assim, por mais fantasioso que possa parecer, tem muita coisa aí que me parece não estarmos muito longe disso, né? Eu não Sim, eu sinto que é tive essa. fantasioso, não. Eu não sinto que é fantasioso, não. Acho que estamos muito próximo dessa realidade aí. As coisas estão caminhando de um jeito que eu acho que só quem está muito dormindo não vê, né? Infelizmente. É, É. pode falar, Inclusive, eu tenho a impressão de que eu já vi essa história outras vezes. E realmente, como a Cláudia disse, não está muito distante da realidade que a gente está vivendo, não. Está bem perto. Mas aí, trazendo para o início da conversa deles, onde vocês acham que entra Deus nessa história, né? Isso é fruto do nosso livre-arbítrio e é consequência, né, das nossas próprias ações? Ou vocês acham que esse Deus propositalmente permite que isso aconteça para nosso aprendizado? Enfim, qual que é, primeiro você, Cláudia, a tua visão a esse respeito? eu penso que é o ajustamento de todas as coisas mesmo. Quando a gente fala de Deus, né? Não esse Deus que muitos concebem que está fora da gente, né? Mas enquanto essa partícula de Deus, a nossa evolução, as coisas, elas acontecem da justa maneira que tem que acontecer, né? E eu acho que, assim, dentro desse mundo material, né, dessa falsa realidade, que o que a gente vive não pode ser real, gente. Porque se a gente achar que é real nessa forma, aí a gente vai questionar as coisas desse Deus, né? Do injusto que mata criança, que isso, tudo tem uma profundidade, tem um porquê de ser. Você e a Inês, que estudaram mais sobre o espiritismo, né? Não sei se o Davidson também, né? Tem uma explicação, tem uma razão, né, de ser as coisas, das coisas acontecerem. Então, é o ajustamento de todas as coisas, sabe? A gente vai sempre, talvez, né, na nossa pequenez, achar que isso não é injustiça, mas é do jeito que tem que ser. Doa quem doer. E você, Deus? Eu penso assim. Eu Eu queria acredito escutar a que. Inês. Tá, depois eu faço também. Depois do É, Davidson, lógico, mas eu quero escutar. eu acredito que não é injustiça. Eu acho que cada alma que está nesse planeta
tem que passar por alguma situação para poder se purificar, para poder evoluir, para poder seguir em frente. Então, eu acho que Deus aí, no caso, não não está fazendo nada de injusto. Se a pessoa está sofrendo aquilo lá, pode ser até meio ruim falar isso, né? Mas a pessoa mereceu aquilo, porque fez alguma coisa em vidas passadas ou em alguma coisa que tem que resgatar agora. É um resgate, alguma coisa assim. É o que eu penso. Porque a lei de Deus é natural e inabalável. Então, se ele interferisse diretamente aqui na Terra, ele estaria burlando a própria lei dele. Então, ele tem que deixar os seres humanos resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Isso é o que eu penso. Ok? Inês? Ah, é muito complexo, né, esse assunto, porque eles aqui provavelmente ainda se coloquem numa posição de distância de Deus, né, porque é o que ele fala que, no fundo, nós somos todos responsáveis, né, por tudo. Eu acho que Deus já fez, eu sempre falo isso, o que tinha que ser feito foi feito, né, depois, conforme a gente caminha, a gente vai aprendendo a usar as ferramentas disponíveis, né, divina para nós. E é isso, enquanto a gente não olhar para o próximo como o nosso próximo, a gente mesmo fica amarrado, né? Porque ele falou de que alguns vão ser arrebatados, né? Não sei a palavra que ele usou direito. E provavelmente esses acabem reencarnando depois para ajudar também, porque eu entendo que todos nós necessitamos ir juntos, né? Caminhar juntos, porque a gente faz parte de um todo. Então, não dá para ser separado. Então, por isso que aqui ele põe, né, o exemplo dos pobres, né? Então, paramos, ele bebeu um pouco d'água, tal, antes disso. Ou de violência, diante desse tipo de violência. Mas é isso, eu fico me perguntando o que que é tempo, sabe? O que que é tempo, né? Se estava escrito lá no Apocalipse, e aí a gente está passando. Nossa, eu acho que a gente ainda não sabe quase nada. A gente, quando fala, a gente acabou de receber a mente, a gente ainda, nós somos ainda espíritos, infantis, ainda temos realmente poucos resultados, porque é incrível, né? A gente sabe de tudo isso, mas não sai, não tem uma ação muito voltada para fora, para o todo, para o próximo, né? Mas já é uma maravilha, porque a gente está construindo uma família, consciência, amigos, de certa maneira a gente está trabalhando para esse todo aí. Inclusive para esses que ainda não despertaram nem um pouquinho. E que a gente tem que ter um olhar de amor, né, para isso. Que eu acho que esse é o grande exercício, o grande legado de Jesus, né? Eu acho isso. Bom, vou dar minha humilde opinião também. Eu acho que esse processo todo faz parte da evolução de Deus. Eu acredito que isso é um processo de Deus em ação, porque quando a gente procura entender aonde está Deus nisso tudo, ou onde está a vontade de Deus nisso tudo, a gente está colocando Deus fora disso, como se fosse possível ele estar em algum lugar agindo sobre isso. E eu realmente tenho acreditado muito de que ele está, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, tudo isso que está acontecendo, guerras, catástrofes, terremotos,
para mim, é o corpo de Deus, né? A Terra é uma pequena parcela desse corpo, que tem uma função dentro desse corpo, né? E se a gente abre um pouco mais a mente e vai olhar a história da Terra, pelo menos a história conhecida, vai de 5.000 anos, é, episódios como esse já aconteceram outras vezes. Nós já tivemos a Terra tendo a sua vida dizimada, ou por catástrofes naturais, ou porque uma determinada civilização abusou, né, da tecnologia que tinha na época, como foram os Atlantes, pelo menos é o que contam, né? Já vivemos o planeta, né, sobre a autoridade de tiranos, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na época do Império Romano, que praticamente 80% do mundo conhecido estava na mão deles, né? E aqueles imperadores mandando e desmandando no mundo todo. Então, agora a gente fala dessas coisas, né? Como se fosse uma novidade, sabe? Essa tirania, essa corrupção, essa ditadura, os terremotos, erupção vulcânica. Eu acho que é um processo da evolução de Deus. É essa a expressão que eu conseguiria encontrar, né? Mas é isso, essa é a minha opinião. Então você acredita que, assim, pode pensar que ele é cíclico, né? Então ele já aconteceu, e aí ele vai acontecer de novo, no outro momento vai de novo. Você acredita assim? Você pensa Eu assim? acredito que é cíclico, mas é uma espiral evolutiva, Sim, né? Então, isso já em aconteceu outras ascendente. vezes e agora está acontecendo num outro, por isso eu falei espiral, né? Num outro Uhum, ciclo, numa outra, né? sim, sim, Mas eu vejo. acredito sim, acredito que Uhum, seja possível que num futuro aí, eles até falam, né, de 1.000 anos, né, dessa nova tirania aí, né? É é, possível que num futuro as máquinas venham a assumir, e depois esses tiranos, assim como foi com o Império Romano, serão derrubados. Aí essas máquinas vão se revoltar contra si próprias e talvez a Terra tenha que começar novamente todo esse ciclo, né? E aí com espíritos talvez mais amadurecidos, né? Ou com uma outra pleiade de espíritos que vai precisar vivenciar tudo isso que a gente vivenciou, e talvez nós tenhamos a oportunidade de estar indo, então, para um outro plano, para uma outra frequência vibracional, para um outro planeta, seja lá que nome se der, né? Para que a gente possa uhum, lá, então, trilhar um outro processo evolutivo. Agora, todos esses planos, todos esses planetas, ao meu ver, fazem parte de um único Deus, né? Desse uhum, princípio criador, desse todo que está aí, né? uhum, É isso, é complexo, né? Eu não vou dizer para vocês que faz muito tempo que eu penso dessa forma, não. Eu tenho começado a pensar assim de alguns tempos para cá, depois de todos os estudos que a gente tem feito, né? Depois de muita meditação, de muito ler, é, mas é só, né? Como todos nós, né? É só um ponto de vista. sim. Não, e é Uhum. interessante, né? Você viu que num trecho da leitura também, você falou, ele falou, né, do distanciamento das pessoas ou da descrença das religiões, né? Uhum, Aí eu pego pela religião do homem, que eu também não conto com essa. Mas muitas das pessoas seguem essa, e muitas das pessoas estão deixando de crer nessa, mas também estão num mergulho muito grande na materialidade. Então, todas essas pessoas que estão adormecidas
né, vamos dizer assim, não estão nem no movimento de despertar, e não digo, né, digo para essa ciência espiritual mesmo, né, não para igreja do homem, aí para a religião do homem. São muitos adormecidos, então acho que é nesse ponto que ele fala aí também, né, que do arrebatamento, ou de alguns que serão, né, levados para essa coisa maior, talvez para o trabalho, para servir, para ajudar, né? E a maioria que vai, sabe, tipo assim, quando você passa ali na peneira, umas coisas vão assim, né, fazendo essa analogia, Uhum. porque é interessante a gente ver as pessoas estão dormindo, né? Muitas das pessoas estão Sim. dormindo, estão dentro, estão engessados na materialidade, engessados na materialidade, Sim, né? e esse arrebatamento que se fala lá não seria aquele que tem a consciência de que a fagulha divina está dentro dele, Deus está dentro dele, então ele tem uma consciência maior disso? Quem tiver mais desperto, talvez, não sei, É, mas não eu sei. acho que despertar, é isso mesmo, é essa, Desperto, né? né? A gente, isso já é dito muito dentro da filosofia, né? Quando a gente Uhum. estuda, a gente não descobre nada, a gente desperta, né? Uhum, E no fundo já está tudo dentro da gente, só que está adormecido, né? A gente, aí A gente, quando a gente tem um insight desse, no fundo é que você está despertando, né, para algo que já uhum, está lá dentro, mas, enfim. uhum. uhum. E a evolução que você falou, Renato, eu acredito que ela seja igual a uma escada em caracol. Você sai de um ponto, sobe alguns degraus e passa pelo mesmo ponto, só que uma parte acima. Então vai subindo. Uhum. É uma Então vai espiral. evoluindo. É. É isso. Essa é a ideia da experiência de alma, né? E Uhum. é, a alma não é o nosso espírito e a gente experiencia essa evolução, passamos pelas mesmas coisas, né? Subindo aí, né? Nessa espiral, nessa escada, vivendo a mesma coisa, entre aspas, né? Uhum. Vivendo já com uma outra visão, né? Podendo passar com mais tranquilidade em algumas situações, porque já, né, despertou, né? Não preciso mais cair aqui, ou não preciso mais me deter tanto tempo aqui, porque isso eu já superei. Bom, e É muito bom. assim como a gente fala na nossa vida cotidiana, né, acredito que a gente deve ter nessa evolução de alma a mesma sensação de olhar uma determinada coisa e dizer assim, mas eu já passei por isso, eu já sabia disso e acabei fazendo de novo, né? Cai de A novo, gente, cai a de gente novo. fala isso Mas Exato. na aí, nossa, né? é, na nossa é, vida cotidiana, né? Às vezes a gente, sim, puxa, que besteira, eu já sabia que ia dar nisso e acabei fazendo. E a nossa é, alma, o nosso espírito, seja lá quem for, né? Ele deve ter a mesma sensação, né? Já vivi essa experiência num outro momento, já sabia que sim, eu tinha que fazer para não passar por ela e passei de novo. É sinal de que não aprendi ainda. justo. É sinal que ainda não está no eu sou, né? Assim, é isso, Hum. ainda eu desejo, eu estou vendo, eu estou buscando, eu estou. Mas ainda Uhum, não está. A hora que tiver, vai fazer, às vezes nem vai perceber mais que está fazendo, É. porque já está tão no automático, já é parte de você, né? sim, É muito, eu falo, às vezes eu falo que isso aqui é uma loucura, é muito bizarro. E a gente nem pode reclamar, né? Porque a vidinha da gente, assim, muita gente, criança, pessoas criadas num ambiente de violência, de descaso, de Ave Maria, cheio de graça. É meio assustador quando a gente pensa em tudo isso, né? Mas vamos lá, né? Porque pior que a gente sabe que você não salva, a gente não salva nem a gente mesmo, que dirá, né? Então é um exercício mesmo. A vida
E na escola que eu aprendi, né, que a vida é trabalho, porque é isso. Todo momento a gente está sendo chamado para esse despertar, desvelar, o que quer que seja o nome, né? Porque aqui a Renan Orar e falou, tá tudo vigiar dentro. todo o tempo. Orar É, e orar e isso é vigiar, e trabalho. é, Isso é acho que é o trabalho. maior dos mandamentos, né? Não julgar. A gente faz isso o dia inteiro com pequenas coisas, assim, bobeiramente, né? Coisas, sei lá. Mas estamos aqui, né? A gente acredita também que exista outra coisa maior, né? Um amor maior, porque às vezes, mas você acredita em Deus? Poxa, eu não sei o nome, né? Mas quando você faz alguma coisa do bem, que você faz com o coração, que você faz. Gente, você se sente tão grande, tão bem. E para mim é aquele momento de Deus em mim, né? Que eu, naquele momento, experiencio um pouco do que é esse amor, né? Eu sei que é muito pequeno, né? Mas é aquele momento quando você dá assim, né? Desprendidamente, aquilo cresce tanto, sabe? É uma coisa tão linda, né? Esses momentos que faz a gente ter a certeza que existe amor mesmo, um amor verdadeiro, né? Consciente. Posso continuar? Não sei não, Ana. Vamos lá. Ele parecia horrorizado. Se você preferir, tem um caminho mais curto para a cidade. Vá na direção daquele morro lá embaixo, a sudoeste. Daqui a pouco, mais de 1 quilômetro, você vai encontrar o riacho e basta segui-lo para o oeste, que vai dar na cidade. Acho que consegue chegar antes de escurecer demais. Você não vem? Ainda não. Vou para o sul, até o riacho, esperar um pouco a minha amiga. Ele franziu a testa. Esse pessoal não poderia estar fazendo uma experiência aqui sem o conhecimento da guarda florestal. Eu sei. Você não está achando que pode fazer alguma coisa a respeito, está? É uma coisa grande. Não respondi. Senti um aperto no peito de nervoso. Ele ficou escutando um pouco, depois entrou no vale, apressando o passo. Olhou para trás uma vez e meneou a cabeça. Fiquei olhando até ele sumir na mata. Depois do prado e tomei, não, e tomei logo o rumo sul, pensando de novo em Charley. O que ela tinha ido fazer ali? Aonde estava indo? Eu não tinha nenhuma resposta. Caminhando em ritmo acelerado, levei cerca de meia hora para chegar ao riacho. O sol estava totalmente encoberto por uma faixa de nuvem no poente, e o crepúsculo envolvia a mata num lusco-fusco acidentado sinistro. Eu estava sujo e cansado, e sabia que tinha ficado muito abalado com o que Joel dissera e com aqueles jipes passando. Talvez eu já tivesse reunido provas suficiente para procurar as autoridades. Talvez esta fosse a maneira mais eficaz de ajudar Charlene. Muitas opções me passavam pela cabeça, todas justificando minha volta à cidade. Como a mata era rala nas duas margens, resolvi atravessar o rio e entrar na floresta mais cerrada do outro lado, mesmo sabendo que era propriedade particular. Já do outro lado, estaquei ao ouvir mais um jipe. Depois saí correndo. 15 metros adiante, o terreno foi ficando íngreme e pedregoso, com rochedos de 6 metros de altura. Subindo depressa, cheguei ao topo e apertei o passo. Depois pulei e caí num monte de pedras. Quando pretendia cair do outro lado, quando bati com o pé na pedra do alto, ela rolou. Eu me desequilibrei e o monte todo começou a deslizar. Quiquei nos quadris e aterrissei numa pequena greta
as pedras continuando a deslizar para cima de mim. Algumas tinham de 3 a 4 palmos de diâmetro e vinham direto em cima de mim. Consegui rolar para o lado esquerdo, erguer os braços, mas sabia que não conseguiria sair do caminho. Então, pelo canto do olho, vi uma forma branca e delgada movendo-se à minha frente. Na mesma hora, alguma coisa estranha me deu a certeza de que as pedras não me atingiram. Fechei os olhos e ouvi o estrondo delas batendo à minha esquerda e à minha direita. Abri os olhos devagar e espiei através da nuvem de poeira, limpando a terra e os fragmentos de rocha do rosto. As pedras estavam todas arrumadas ao meu lado. Como acontecera aquilo? O que era aquela forma branca? Fiquei olhando em volta e vi alguma coisa se mexer atrás de uma das pedras. Um filhote de lince saiu dali e ficou me encarando. Eu sabia que ele já tinha tamanho para fugir, mas ficou ali parado, olhando para mim. O ruído de um carro se aproximando acabou espantando o bicho para o mato. Levantei e cheguei a dar uma corrida antes de pisar de mau jeito em outra pedra. Senti uma pontada de dor na perna inteira quando meu pé esquerdo falseou. Caí no chão e me arrastei por uns 2 metros até as árvores. Rolei para trás de um carvalho grande enquanto o carro se aproximava do riacho. Diminuía a marcha e depois seguia-a toda, mais uma vez para sudeste. Com o coração aos pulos, sentei e tirei a bota para examinar meu tornozelo. Já estava começando a inchar. Por que isso? Pensei. Quando estiquei a perna, vi uma mulher me olhando a uns 10 metros. Fiquei paralisado enquanto ela se aproximava de mim. Você está bem? Perguntou. Não estou preocupado, mas desconfiado. Era uma negra alta, de seus 40 anos, com um conjunto de moletom folgado e de tênis. Ela estava com um rabo de cavalo meio desmanchado, as mechas do cabelo preto balançando ao vento acima da fronte. Trazia uma pequena mochila verde. Eu estava ali sentada e vi você cair, disse ela. Sou médica. Quer que eu dê uma olhada? Gostaria muito, respondi atordoado, sem acreditar naquela coincidência. Ela se ajoelhou ao meu lado e moveu o meu pé com delicadeza, enquanto ficava de olho na área para os lados do riacho. Está sozinho aqui? Contei-lhe rapidamente que estava procurando Charlene, mas omiti o resto. Ela disse que não havia visto ninguém correspondendo àquela descrição. Enquanto ela falava, finalmente se apresentando como Maya Ponder, convenci-me de que era uma pessoa que merecia total confiança. Disse-lhe o meu nome e onde eu morava. Quando terminei, ela falou: Sou de Asheville, mas tenho uma clínica ao sul daqui, junto com uma sócia. A clínica é nova. Temos também essa propriedade de 16 hectares aqui, confinando com o Parque Florestal. Ela apontou para a área onde estávamos sentados. E mais 16 hectares na parte sul do desfiladeiro. Abri o feixe-eclair do bolso da minha mochila e peguei o cantil. Quer um pouco d'água? Perguntei. Não, obrigada, eu tenho. Ela pegou o cantil dela dentro da mochila e abriu. Mas, em vez de beber, embebedeu uma toalhinha com água e envolveu o meu pé, o que me provocou uma careta de dor. Virando-se para mim e me encarando, ela disse: Você fez mesmo um entorse nesse tornozelo. Grave? Perguntei.
Ela hesitou. O que acha? Não sei. Deixe-me experimentar andar. Tentei me levantar, mas ela me deteve. Espere um minuto, disse ela. Antes de tentar andar, analise sua atitude. Acha que está muito machucado? O que você está querendo dizer? Quero dizer que muitas vezes o tempo de recuperação depende do que você acha, não do que eu acho. Olhei para o tornozelo. Acho que pode ser uma coisa séria. Se for, tenho que dar um jeito de voltar para a cidade. E depois? Não sei. Se eu não puder andar, talvez tenha que arranjar alguém para ir procurar a Charlotte. Perdão. Sabe por que esse acidente foi acontecer agora? Não, por quê? Porque o modo como você encara um acidente que você sofreu também afeta a sua recuperação. Olhei atentamente para ela, consciente da minha resistência. Em parte, estava achando aquela discussão uma perda de tempo. Parecia muito egocêntrico para a situação. Embora o zumbido tivesse cessado, eu precisava presumir que a experiência continuava. Tudo parecia perigosíssimo, e já era quase noite. E, ao que eu soubesse, Charlene podia estar numa encrenca terrível. Eu também estava me sentindo profundamente culpado em relação a Maia. Por quê? Tentei me livrar daquela emoção. Que tipo de médica você é? Perguntei, bebendo um pouco de água. Ela sorriu e, pela primeira vez, vi a energia dela subir. Ela também resolveu confiar em mim. Deixe que eu lhe fale do tipo de medicina que eu pratico, disse ela. A medicina está mudando e rápido. Já não se pensa mais no corpo como uma máquina, com peças que se desgastam e precisam ser consertadas ou trocadas. Estamos começando a entender que a saúde do corpo é muito mais determinada por nossos processos mentais, o que achamos da vida e especialmente de nós mesmos, tanto em nível consciente quanto inconsciente. Isso representa uma mudança fundamental. Pelo método antigo, o médico era o especialista que tinha o poder de curar, e o paciente, o recipiente passivo, torcendo para que o médico soubesse todas as respostas. Mas agora sabemos que o estado de espírito do paciente é fundamental. Uns fatores fundamentais são o medo e o estresse, e a forma como lidamos com eles. Às vezes, o medo é consciente, mas é muito comum reprimirmos totalmente esse sentimento. Essa é a atitude machista. Negar o problema, afastá-lo, evocar nossa agenda heróica. Quem adota essa atitude continuará a ser corroído pelo medo. Uma postura positiva é extremamente benéfica para a saúde, mas é preciso assumi-la com consciência, usando o amor e não o machismo, para que ela seja plenamente eficaz. O que acredito é que nossos medos não falados bloqueiam a nossa energia. E é sobretudo esse bloqueio que acaba causando os problemas. Os medos continuam se manifestando em graus cada vez maiores até os enfrentarmos. Os problemas físicos são o último passo. O ideal é que esses bloqueios sejam tratados logo, de forma preventiva, antes que a doença se desenvolva. Então, você acha que todas as doenças podem, em última instância, ser evitadas ou curadas? Acho. Claro que podemos ter uma vida mais longa ou mais curta. Isso provavelmente depende do Criador. Mas a gente não precisa adoecer e não precisa sofrer tantos acidentes.
Então, você acha que isso se aplica tanto a um acidente como o meu entorse, quanto às doenças? Ela sorriu. Em muitos casos, sim. Eu estava confuso. Olhe, agora eu não tenho tempo. Estou realmente preocupado com a minha amiga. Preciso fazer alguma coisa. Eu sei, mas tenho o palpite de que essa conversa não vai demorar muito. Se você sair correndo sem fazer caso do que estou dizendo, talvez não veja o significado disso, que obviamente é uma coincidência e tanto aqui. Ela olhou para mim para ver se eu havia entendido sua referência ao manuscrito. Está por dentro das visões? Perguntei. Ela balançou a cabeça. O que exatamente sugere que eu faça? Bem, a técnica que eu costumo usar com grande sucesso é a seguinte. Primeiro, tentamos lembrar o tipo de pensamento que tínhamos um pouco antes do problema de saúde. Em seu caso, o entorse. Em que estava pensando? Qual é a ameaça que esse problema está lhe revelando? Pensei um pouco, depois disse. Eu estava com medo, dividido. Essa situação aqui estava parecendo mais sinistra do que eu imaginava. Não me sentia preparado para enfrentá-la. Por outro lado, sabia que Charlene devia estar precisando de ajuda. Eu estava confuso, sem saber o que fazer. Então, torceu o tornozelo. Inclinei-me para ela. Está dizendo que eu me sabotei para não ter que tomar uma atitude? Isso não é simples demais? Você é quem pode dizer, não eu. Mas, em geral, a coisa é simples. Além disso, o mais importante é não ficar perdendo tempo se defendendo ou tentando provar um ponto de vista. Entre no jogo. Tente lembrar tudo o que puder sobre a origem do problema de saúde. Como? Você tem de aquietar sua mente e receber essa informação. Intuitivamente? Intuitivamente. Como que orando, seja qual for a sua concepção do processo. Resisti novamente, em dúvida se conseguiria relaxar e limpar a mente. Afinal, fechei os olhos e por um momento meus pensamentos cessaram. Mas em seguida veio uma sucessão de lembranças de Will e dos acontecimentos daquele dia. Deixei-as passar e tornei a limpar a mente. Na mesma hora, vi uma cena de quando eu tinha 10 anos, saindo de campo, mancando no meio de uma partida de futebol, consciente de que meu sofrimento era fingido. É mesmo, pensei. Eu costumava simular entorses para evitar agir sob pressão. Havia esquecido disso completamente. Me dei conta de que depois passei a realmente machucar frequentemente o tornozelo em qualquer tipo de situação. Enquanto eu refletia sobre essa lembrança, tive outro lampejo, vendo-me numa cena em outro tempo, todo atrevido, confiante, atirado, trabalhando à luz de vela numa sala escura, quando a porta foi arrombada e eu fui arrastado, cheio de pavor. Abri os olhos e olhei para Maia. Talvez eu tenha alguma coisa. Partilhei o conteúdo da lembrança infantil, mas a outra visão era vaga demais para poder ser descrita. Então, não a mencionei. Depois, Maia perguntou: O que acha? Não sei. Aparentemente, o entorse foi totalmente por acaso. É difícil imaginar que o acidente tenha sido causado por essa necessidade de fugir da situação. Além do mais, já estive em situações piores várias vezes e não torci o pé. Por que foi acontecer isso agora? Ela ficou pensativa.
Quem vai saber? Talvez tenha chegado a hora de compreender o hábito. Os acidentes, as doenças, o processo de cura, tudo isso é um mistério maior do que se pode imaginar. Acredito que temos uma capacidade ainda desconhecida que nos faz influenciar o que nos acontece no futuro, inclusive em termos de saúde. Embora, nesse aspecto também, o poder tenha que continuar com o paciente. Eu tenho motivos para não querer dar minha opinião sobre a gravidade do seu entorse. Nós que estamos nessa profissão, sabemos que as opiniões médicas precisam ser dadas com muito cuidado. Com o tempo, as pessoas foram desenvolvendo uma certa idolatria pelos profissionais da medicina. E quando um médico diz alguma coisa, os pacientes acham que é lei. O médico do interior, no século passado, sabia disso e partiria desse princípio para pintar um quadro extremamente otimista de qualquer situação. Se o médico dizia que o paciente ia melhorar, em geral, o paciente internalizava essa ideia e realmente desafiava todas as probabilidades para se recuperar. Ultimamente, porém, considerações éticas vêm evitando esse tipo de distorção, e o sistema vem achando que o paciente tem direito a uma avaliação fria e científica de sua situação. Infelizmente, essa sinceridade já matou muitos pacientes diante do médico, só porque eles foram informados de que tinham uma doença terminal. Sabemos agora que precisamos ter muito cuidado com essas avaliações, por causa da força da nossa mente. Queremos focalizar essa força para um lado positivo. O corpo tem uma capacidade de regeneração milagrosa. Órgãos tidos antigamente como formas sólidas, na verdade, são sistemas de energia que podem se transformar do dia para a noite. Já leu a última pesquisa sobre o poder da oração? O simples fato de estar sendo provado cientificamente que esse tipo de visualização espiritual funciona abala todo o nosso antigo modelo terapêutico. Estamos tendo que trabalhar com um novo modelo. Ela parou, molhou mais a toalha em volta do meu tornozelo e prosseguiu. Acho que o primeiro passo nesse processo é identificar a ameaça que um determinado problema de saúde evoca. Isso desbloqueia o corpo e deixa a energia fluir para uma cura consciente. O passo seguinte é absorver o máximo de energia e se concentrar no ponto exato do bloqueio. Eu já ia perguntar como se fazia isso, mas ela me interrompeu. Vá em frente e aumente ao máximo o seu nível de energia. Aceitando a orientação dela, comecei a prestar atenção na beleza da paisagem à minha volta e a me concentrar numa ligação espiritual dentro de mim, evocando uma exacerbada sensação de amor. Gradativamente, as cores foram se avivando mais e tudo se tornou mais presente em minha consciência. Percebi que ela estava elevando sua própria energia também. Quando tive a sensação de que minha vibração aumentava ao máximo, olhei para ela. Ela sorriu para mim. Pronto. Agora você pode focalizar a energia no bloqueio. Como? Perguntei. Use a dor. É para isso que ela existe. Para ajudar na focalização. O quê? A ideia não é a gente se livrar da dor? Infelizmente, isso é o que sempre se pensou. Mas a dor realmente é um farol. Um farol? É, disse ela, pressionando meu pé em vários pontos. Como está a dor agora? Está latejando, mas não está doendo muito. Ela tirou a toalha.
Centre sua atenção na dor e tente senti-la ao máximo. Determine o ponto exato. Eu sei onde é no tornozelo. Sim, mas a área do tornozelo é grande. Qual é o ponto exato? Estudei a dor. Ela tinha razão. Eu estava generalizando aquela sensação para o tornozelo todo. Mas quando eu ficava com a perna esticada e os dedos do pé apontados para cima, a dor se localizava na parte superior esquerda dessa junta e cerca de 2 centímetros para dentro. Pronto, disse eu, já localizei. Agora, centre sua atenção nesse ponto exato. Transporte-se todo para lá. Fiquei alguns minutos calado, em total concentração. Senti plenamente o ponto doloroso em meu tornozelo. Notei que tudo o mais que me tornava consciente do meu corpo. A respiração, a localização de minhas mãos e braços, o suor melado em minha nuca se diluía em segundo plano. Sinta plenamente a dor, lembrou ela. Certo, disse eu. Estou sentindo. O que está acontecendo com a dor? Perguntou ela. Ainda está doendo, mas diferente. Está ficando mais quente, incomodando menos. Parece uma dormência. Enquanto eu estava dizendo isso, a dor foi voltando ao que era. O que aconteceu? Perguntei. Acho que a dor tem outra função além de nos dizer que algo está errado. Talvez indique também a localização exata do problema, como um farol a nos guiar pelo nosso corpo para que possamos centrar nossa atenção no ponto exato. É quase como se a dor e nossa concentração não pudessem ocupar o mesmo espaço. Obviamente, em casos extremos, quando a concentração é impossível, podemos usar anestésicos para mitigar o sofrimento. Embora eu ache que é melhor manter um pouco da dor para que o efeito farol possa ser utilizado. Ela fez uma pausa e olhou para mim. E o próximo passo? Perguntei. O próximo passo, respondeu ela, é passar uma energia divina mais elevada para o ponto revelado pela dor, desejando que o amor opere uma transformação nas células dessa região e as leve de volta a um estado de perfeito funcionamento. Fiquei olhando para ela. Vá em frente, disse ela. Torne-se, torne a se ligar completamente. Guiarei você. Balancei a cabeça quando fiquei pronto. Sinta a dor com todo o seu ser, começou ela. E agora mentalize a sua energia amorosa dirigindo-se ao centro da dor, colocando esse ponto específico do seu corpo, os próprios átomos numa vibração maior. Veja as partículas darem um salto quântico e assumirem o padrão de pura energia que é o estado ideal delas. Literalmente, experimente uma sensação de formigamento nesse ponto à medida que a vibração se acelera. Após uma pausa de 1 minuto, ela prosseguiu. Agora, continuando a focalizar o ponto da dor, vá sentindo sua energia, o formigamento, lhe subir pelas pernas, pelos quadris, pelo abdômen e pelo peito, e chegar ao pescoço e à cabeça. Sinta seu corpo inteiro formigando com a vibração maior. Veja cada órgão operando no nível ideal de eficiência. Segui à risca essas instruções e em pouco tempo meu corpo inteiro estava mais leve, mais energizado. Fiquei assim por uns 10 minutos. Depois abri os olhos e olhei para a Maia. Usando uma lanterna naquela escuridão,
Maia estava armando minha barraca numa área plana entre dois pinheiros. Olhando para mim, perguntou: Está melhor? Balancei a cabeça. Está entendendo o processo? Acho que sim. Passei energia para a dor. Sim, mas o que fizemos antes foi igualmente importante. A gente começa analisando o significado do ferimento ou da doença, vendo que a ocorrência daquilo aponta para alguma coisa que nos ameaça e nos segura, e o que está se manifestando em nosso corpo. É isso que rompe o bloqueio do medo para que a mentalização possa penetrar. Rompido o bloqueio, a gente pode usar a dor como um farol, aumentando a vibração daquela área e depois no corpo todo. Mas identificar a origem do medo é de importância vital. Quando a origem da doença ou do acidente é muito profunda, às vezes é preciso usar hipnose ou uma psicoterapia intensiva. Contei-lhe sobre aquela visão medieval que eu tivera da porta sendo chutada e eu sendo arrastado. Ela ficou pensativa. Às vezes, a origem do bloqueio é muito antiga, mas à medida que a gente explora e começa a trabalhar o medo que nos paralisa, a gente vai se conhecendo mais profundamente e entendendo essa nossa vida na Terra. E isso é uma preparação para o último, e estou convencida, o mais importante estágio do processo. O mais importante de tudo é olhar o mais profundamente possível para recordar o que a gente quer fazer da vida. A verdadeira cura ocorre quando podemos prever para nós um futuro animador. A inspiração é o que nos mantém em forma. As pessoas não se curam para passar mais tempo diante da televisão. Fiquei olhando um pouco para ela e falei: Você disse que a oração funciona. Qual é a melhor maneira de se rezar por alguém que não está bem? Ainda estamos tentando descobrir. Tem a ver com o processo da oitava visão, de se passar para a pessoa a energia e o amor que fluem para nós da fonte divina e, ao mesmo tempo, mentalizar que ela vai lembrar exatamente o que deseja fazer da vida. Claro, às vezes o que ela lembra é o que está na hora de fazer, a transição para outra dimensão. Nesse caso, temos que aceitar. Maia estava terminando de montar a barraca e acrescentou: Lembre-se também de que esse procedimento que recomendo deve ser postos em prática conjuntamente com a melhor medicina tradicional. Se estivéssemos perto da minha clínica, eu faria um exame completo em você. Mas nessa situação, a menos que não concorde, sugiro que passe a noite aqui. É melhor não se mexer muito. Fiquei olhando e ela montou o meu fogareiro, acendeu e preparou uma panela de sopa desidratada. É uma médica que todo mundo precisa. Vou voltar para a cidade. Preciso arranjar uma tala para o seu tornozelo e mais alguns suplementos que a gente pode precisar. Depois volto para ver você. Vou trazer um rádio também, caso a gente tenha que pedir socorro. Balancei a cabeça. Ela passou a água do cantil dela para o meu e olhou para mim. Atrás dela, os últimos raios de luz se dissolviam no poente. Você disse que sua clínica era perto daqui? Perguntei. Na verdade, fica só a 8 quilômetros ao sul, explicou, do outro lado do morro. Mas por lá não se chega ao vale. O único acesso é a estrada principal que sobe pela zona sul da cidade. E por que você está aqui? Ela sorriu e pareceu meio embaraçada.
É engraçado. Ontem sonhei que tinha vindo fazer outra excursão aqui no Vale. E hoje de manhã resolvi que iria fazer exatamente isso. Ando trabalhando muito e acho que estava precisando de um tempo para pensar no que estou fazendo lá na clínica. Minha sócia e eu temos muita experiência com tratamentos alternativos, medicina chinesa, ervas, mas ao mesmo tempo temos os melhores recursos da medicina tradicional ao nosso alcance via computador. Passei anos sonhando com uma clínica desse tipo. Ela fez uma pausa e disse: Antes de você chegar, eu estava ali sentada e minha energia estava lá em cima. Parecia que eu estava conseguindo ver toda a história da minha vida, todas as minhas experiências da infância até agora, passando diante de mim. Foi a experiência mais clara da sexta visão que já tive. Tudo o que acontecia foi uma preparação, prosseguiu ela. Na minha família, minha mãe passou a vida lutando com uma doença crônica, mas nunca trabalhou pela própria cura. Na época, os médicos não sabiam agir de outra forma, mas durante toda a minha infância, ela se recusava a explorar os próprios medos e aquilo me irritava. Eu prestava atenção em tudo o que era informação sobre alimentação, vitaminas, nível de estresse, meditação e sobre a influência que isso tem na saúde da gente, tentando convencê-la a se envolver. Na adolescência, eu hesitava entre escolher a vida religiosa ou a medicina. Não sei, era-se como eu tivesse uma atração para descobrir como a gente pode usar a intuição e a fé para mudar o futuro, para curar. E meu pai, prosseguiu ela, ele era diferente. Era biólogo, mas nunca explicava o resultado de suas pesquisas a não ser em monografias acadêmicas. Pesquisa pura, dizia ele. As pessoas que trabalhavam com ele o tratavam como um deus. Ele estava muito acima de todo mundo. Era a autoridade máxima. Eu já era adulta e ele já tinha morrido de câncer quando compreendi o que interessava de fato o sistema imunológico. Especificamente como o empenho e a alegria de viver afetam o sistema imunológico. Ele foi a primeira pessoa a ver essa relação. E é isso que as pesquisas mais modernas estão mostrando. No entanto, nunca cheguei a discutir isso com ele. Primeiro, eu me perguntava por que eu tive um pai que agia daquela maneira, mas acabei aceitando o fato de que meus pais tinham a combinação de traços e interesses exata para inspirar minha própria evolução. Era por isso que eu queria a compaixão deles na infância. Olhando para minha mãe, eu sabia que cada um de nós tem de se dedicar à própria cura e não se pode passar aos outros essa responsabilidade. A cura essencialmente tem a ver com a superação dos medos associados à vida. O medo das coisas que não queremos enfrentar e com a descoberta daquilo que nos inspira uma visão de futuro, que sabemos que estamos aqui para ajudar a criar. Graças ao meu pai, vi claramente que a medicina precisa ser mais compreensiva, precisa levar em conta a intuição e a sensibilidade dos pacientes. Precisamos descer da nossa torre de marfim. A combinação do meu pai e da minha mãe me fez procurar um novo paradigma na medicina, baseado na capacidade do paciente de assumir o controle de sua vida e voltar ao caminho certo. Essa é a minha mensagem, acho eu. A ideia de que, no fundo, sabemos como participar da nossa própria cura, física e emocionalmente. Podemos nos inspirar para delinear um futuro mais elevado e ideal. E quando fazemos isso, os milagres acontecem.
Levantando-se, ela olhou para o meu tornozelo e depois para mim. Estou indo, disse. Procure não pôr nem um pouco de peso nesse pé. O que você está precisando é de repouso absoluto. Amanhã estou de volta. Como são 9h20 e foram linhas fantásticas e totalmente opostas ao que a gente leu no início do capítulo, eu vou deixar esses 10 minutos para que a gente possa conversar sobre e deixo vocês liberados para, caso queiram fazer algum testemunho ou falar a respeito, por favor. Eu vou tomar uma água. Eu achei bacana, né? Tá desenrolando a questão da história e toda a busca, mas o que é bacana nesse trecho todo é essa que me veio muito na cabeça, né? O placebo, a epigenética, a biologia da crença, me veio tudo isso na cabeça, né? E tem um outro videozinho que a gente estava assistindo, eu e o Denis, há um tempo atrás, né? Que é acho que também é uma reflexão bem válida para a gente. Qual é que faz a pergunta, né? Faz os questionamentos e faz a pergunta. Qual a utilidade da doença? Porque ela tem uma utilidade, tem um porquê, né? Não só a doença, como os acontecimentos da nossa vida, né? Que acabam, a vida acaba desenrolando e acontecendo certas coisas, né? E como eu sempre falei, né? Acontece alguma coisa, ou acontece alguma doença, você tem uma responsabilidade aí, o seu papel é importante aí, né? Que nada é por acaso, nada é por acaso. E esse trecho demonstra bem isso, né? Encontrar essa médica, né? Aconteceu o acidente do jeito que aconteceu. Então, são todas coisas que a gente precisa realmente pensar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que nas aulas que eu dou de automassagem, eu estou aos pouquinhos criando com as pessoas que fazem aula comigo, é, além de massagear e tocar o corpo em vários pontos, olhar para aquele corpo, né? Olhar para pensar e olhar e colocar uma luz, né? Porque assim, vai massagear o pé, né? Anda para lá e para cá, faz mil coisas, percorre quilômetros, faz as suas atividades diárias e não olha para o pé, né? Ah, tô com uma dorzinha aqui, né? Para, respira, olha, conversa com o seu corpo, conversa com o seu órgão, conversa com aquela dor, né? Vai lá, toca, massageia, né? Presta atenção no que o seu corpo está dizendo, por que que ele está dizendo aquilo, por que está doendo aquilo, né? Pode ser algo passageiro, pode ser algo crônico, né? Mas faz essa conversa, faz esse olhar, né? E aí vai. É bem, se alguém quiser falar mais alguma coisa, é isso que tudo isso me veio. E dei umas cochiladas também aqui, mas estava ligada no negócio. É, Amor, até que palavra você leu? Bom, a página Acabou de ler? eu acabei de ler. Amanhã estou de volta. O Então, parágrafo falta um começa, pouquinho. estou in, falta um pouco aí na versão do livro. É, acho que devo ter, aí de volta, aí tem. Acho que devo ter, Demonstrado nervosismo, é, porque ela se ajoelhou e passou as duas mãos em meu tornozelo. hum, não aí se termina. preocupe, disse, com uma dose suficiente de energia. Tá, mas você quer que continue lendo, é isso? Acabar de ler, falta um tiquitinho. Ah, tá. Para Estranhei. terminar o capítulo, verdade. Como eu estou É, no tablet aqui, eu não percebi. Então, vou terminar esse então trecho. termina. Não se preocupe, disse.
Com uma dose suficiente de energia, não há o que não se possa curar. Ódios, guerras. É só uma questão de união em torno da visão certa. Ela deu uma pancadinha delicada no meu pé. Isso pode ser consertado. Isso pode ser consertado. Ela sorriu uma vez, depois virou-se e foi embora. Senti uma vontade enorme de chamá-la para contar tudo o que eu vivenciara na outra dimensão e que eu sabia sobre o medo e sobre a volta do grupo. Mas fiquei quieto, deixando-me vencer pelo cansaço, satisfeito de vê-la sumir na mata. Amanhã já estava chegando, pensei, porque eu sabia exatamente quem era ela. Então é isso. Então aí terminou o Aí capítulo, acabou certo? o capítulo. Aí o É, próximo é um tal de recordando, é isso, né? é. Isso. Ok. Bom, é, Inês ou Davidson querem falar algo? Eu não quero, não. Eu só queria falar que eu achei muito interessante ah, como eles abordam aí a autocura, né? Que ela foi ensinando ele os passos de como mentalizar o ponto exato daquela dor e mandar energia para lá, para ele mesmo se curar. Isso eu achei bem bacana, bem interessante. É só isso. É, da mesma forma como a Cláudia falou, durante essa leitura eu lembrei muito do Joe Dispenza, lá do Você é o Placebo, né? E lembrei um pouquinho do que a gente falou no capítulo, no trecho do Apocalipse, quando a gente falou, né, de que muitas vezes a gente olha para uma situação e diz, eu já sabia disso e não fiz, né? Então, a gente leu o livro inteiro lá do Joe Dispenza, ele passa praticamente o livro inteiro falando isso para nós, né? Falando sobre o poder da meditação, de você conversar com o seu corpo, de você olhar para dentro, né? E ela dizendo, analisa o que vinha acontecendo antes da doença ou do acidente, né? Analisa o que você estava olhando para a sua vida e que te levou a sofrer aquele acidente ou estar com aquela doença, viu, Inês? Pra você fazer esse exercício hoje à noite, né? E olha o que você quer para a sua vida, né? Para poder alcançar essa cura, vamos assim dizer, né? E aí a sensação que eu tive foi essa, falei, poxa, a gente passou um livro inteiro, né? Vendo isso, e qual de nós tem feito aquela meditação que o Joey ensinou, que até a Monique gravou, né? Enfim, a gente, eu estou falando por mim, mas eu acho que a grande maioria não faz, né? Não faz. E aí vem mais um recadinho para nós. Olha, vocês já têm ferramenta, vocês já têm conhecimento, né? Embora eu achasse honestamente que a Cláudia até ia dizer que ela vivenciou um pouco disso tudo que a médica falou no processo de vencer a cura, de vencer a cura não, de vencer a doença que você atravessou. Você deve ter vivenciado, né? Muito dessas situações que ela colocou. Principalmente quando ela fala dessa questão da forma como você encara, né? Da forma como você recebe. Não que seja fácil, né? Mas aí, durante o processo, tudo, como você leva isso, né? Até ao ponto de alguém falar assim: Ah, você tem câncer? Você tem câncer, Cláudio? Não, eu não tenho. Ele quer me ter. É diferente, né? Não, não Uhum. tenho. Ele quer me ter, né? E aí a forma como você encara esse processo. E o que falou aí também, que eu acho que vale uma reflexão muito boa para a gente, é porque a gente tem medo. O medo está presente na vida da gente, né? Quando esse Uhum. medo te trava,
A gente tem que ter essa coisa, né? Quando é que o medo te trava, ou, e trava ao ponto de criar algumas situações ou doenças, né? Ou quando simplesmente você reconhece ele, mas você vai lá e encara, né? Porque ele vai estar presente de uma forma ou de outra, ele vai lá. E tem hora que ele pode te travar totalmente, e tem hora que ele pode, né, tá junto com você e você mas mete a cara, porque é o desconhecido, né? A gente não sabe. Aí você tem uma doença, você não sabe que você vai. Você tem até uma ideia, né? Que um fala que passou isso, passou aquilo, mas o que você realmente vai passar? Ah, você vai começar uma caminhada, uma trilha nova. Você nunca caminhou por aqueles lugares. Dá um medo. E se esse medo te travar, você nunca vai por essa trilha. Mas se ele não te travar, você vai com medo mesmo e você vai descobrir tudo que tem lá no meio do caminho, né? Até chegar no seu ponto, né? No seu objetivo. E assim, acho que é tudo, né? É a forma como a gente cara. E ela falou isso aí, né? Se ele ficar, ai, meu tornozelo, né? Eu acabei de ver uma coisinha agora há pouco, antes da gente começar a ler a leitura, o cara, era uma brincadeira, mas ele falou assim, as três dores mais insuportáveis da vida, assim, da vida. Aí, em terceiro lugar, o parto. O parto é uma coisa muito dolorida, muito dolorida. Aí, mas aí era brincadeira, tá, gente? Aí ele falou, segundo lugar, o homem com febre. O homem com febre? Meu Deus, o mundo, nossa, ele sente que o corpo dele, não sei. Primeiro lugar, o homem com dor de garganta. Nossa, é o terror, acaba com a vida dele. Então é assim, brincadeiras à parte, né? É isso, né? É como a gente recebe. E tem pessoas que são mais doloridas e aí elas se usam aquela dor, aquela coisa como muleta, né? Por isso que eu falei, qual que é a utilidade da doença? Precisa refletir sobre isso, né? Porque é minha responsabilidade ter ficado doente. Não dá para julgar. Ai, aí que tá o ajustamento, né? Ai, Deus quis que você ficasse por causa. Não, você, você em algum momento negligenciou algo, né? Um desejo, uma vontade, um caminho na sua vida, e aí você travou e aí vem para queimar o que tem que queimar. É isso. Sim, Falei demais. Muito bom. muito legal. Vou finalizar aqui a gravação para a gente combinar a próxima. Muito obrigado quem está nos acompanhando. Um beijo no coração.